Quem é que não sabe, né? Quem sabe? Quem é que não sabe o que está escrito lá no livro de João 3,16? Todo mundo sabe, né? Amém? Quem é que sabe aqui? Decora. Quem está falando? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. O link aqui vai perguntar outro lá do livro de Jeremias. Glória a Deus. Eu já preguei, acho, 3 vezes essa palavra. E, na verdade, tu começa pregando, né, que Deus amou o mundo, e tu acaba indo para outro lado pregando outra coisa, mas não prega, né, o amor de Deus, na verdade, né, que Deus amou o mundo, né, que Deus amou o mundo. E a gente vai para outro lado e acaba esquecendo do amor de Deus. E talvez a gente nem saiba o que é o amor de Deus. Talvez a gente nem consiga entender o que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus está muito longe do nosso amor. Embora o amor de Deus está em nós, mas nós não conseguimos refletir o amor de Deus que está em nós. Porque quando a gente... Eu creio assim que quando a gente tem um problema, a gente mede o amor de Deus pelo amor do que está do nosso lado. A gente costuma medir o amor de Deus pelo que tem acontecido na nossa vida. A gente mede o amor de Deus não porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas porque eu estou passando por uma dificuldade e eu fico medindo o amor de Deus pelo amor com que alguém me ama. E quando isso acontece, a gente entende que a gente não entende nada do amor de Deus. Porque a gente tem alguém do nosso lado que ama, tem alguém que ama mais ou menos, tem alguém que ama menos, e tem alguém que nem ama. Mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. E eu estava pensando que tal maneira é essa. E talvez até ali, quando for passar para a Bíblia, na linguagem de hoje, de tal maneira, na tradução talvez, eles não conseguiram nem expressar o amor de Deus, né, por nós, pelo mundo, que botaram de tal maneira. E eu fiquei sempre pensando que tal maneira é essa que nos amou, que tal maneira, né, que tal maneira que até a expressão da Bíblia deixa, quem sabe até para a gente imaginar qual é a maneira que tem nos amado, qual é a maneira que tu amou o mundo. E eu creio que todo mundo aqui conhece o amor de Deus depois de Jesus Cristo na cruz, né? Todo mundo, por que Deus nos ama? Por que Deus nos amou? Por que Ele nos ama? Sempre vem porque Ele botou o Filho na cruz por nós. É a primeira coisa que vem. E eu estava meditando sobre isso essa semana, quando o Marcelo me convidou para pregar, né? Que hoje era o culto do louvor, ministrar a palavra. E eu comecei a pensar no amor de Deus. O amor de Deus foi o que fez tu chegar até aqui hoje. Porque pelo amor do teu vizinho, pelo amor do teu marido, pelo amor da tua mulher, do teu filho, não ia chegar até aqui hoje. É o amor que Deus tem por ti e por mim que faz a gente vir aqui cada dia. Que essa porta se abre. Eu quero dizer uma coisa para ti, não deixa. Eu quero dizer para ti, não mentir o amor de Deus. Não fica mentindo, Deus me ama porque o meu marido me ama. Deus não me ama porque o meu marido não me ama. Deus me ama porque o meu filho me ama. Ninguém pode o mundo inteiro não te amar, mas uma coisa eu tenho certeza que Deus ama. Porque Ele ama de tal maneira que talvez eu não entendi ainda. Eu acho que hoje eu entendi. Essa semana eu entendi a maneira que Ele nos ama. E não foi porque Ele botou o Filho na cruz só, não. Não foi só por isso. Porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro.
Nós nem sabíamos quem era Deus, nós nem existia, o mundo não existia. Mas Deus já me amava e já te amava. A Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia fala também que se Deus é amor, Ele é Deus antes da fundação do mundo. Então, o amor estava em Deus antes que a terra se formasse. Estava em Deus. Não dá para separar Deus do amor, então. Não dá para separar o amor de Deus. Não dá para separar um do outro. Porque antes que a terra se formasse, Deus já era amor. Porque Deus, antes da criação do mundo, Deus já era Deus. E Ele já era amor. Aleluia. E Deus talvez Deus tenha falado para alguém aqui já, para milhões, mas para mim eu entendi isso essa semana agora. Que Deus, Ele nos amou antes de fazer os peixes, antes de fazer o mar, antes de fazer a terra. Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, é onipotente, Ele já sabia tudo. Ele já sabia tudo. Ele nos amou desde que nós nem era projetado pela nossa mãe ainda. E mais interessante que eu acho que é tremendo, eu tenho certeza que é tremendo, que Deus nos amou antes da criação do mundo. Que Deus nos perdoou antes que nós já existíssemos. Talvez nós estamos aqui em algum pecado, mas Deus, antes que eu existisse, antes que tu existisse, Deus já tinha te perdoado. Deus já tinha te perdoado. E mais interessante disso tudo, que eu falo essa tarde agora, é que Deus nos perdoou os nossos pecados antes do pecado existir. Antes do pecado existir, nós já tínhamos sobre a nossa vida o perdão de Deus. Nós já tínhamos o perdão de Deus. E eu sei que tem muita gente que fica se corroendo por dentro, e fica se martirizando. Eu já falei sobre isso uma vez. Deus já te perdoou, porque vocês aceitaram Jesus, eu aceitei Jesus. Mas Deus já tinha te perdoado antes do pecado vir à terra. Antes do pecado vir à terra, antes do primeiro pecado, Deus já tinha nos perdoado. E Deus, Ele nos fez para a honra e glória dEle, louvor. Mas eu tive uma certeza essa semana que Deus nos fez simplesmente para nos salvar. Deus nos fez para nos salvar, porque Ele sabia que ia ter uma vida eterna. Ele sabia que Deus amou o mundo de tal maneira para que nós fôssemos salvos para a vida eterna. Na onisciência, Deus sabia da vida eterna, e para ter vida eterna teria que nós estarmos juntos. Parece bem maluco, mas Deus é o princípio e Deus é o fim. Deus, Ele sabe tudo. Ele sabia tudo, Ele sabe tudo. A gente não sabe nada. A gente só tem que ter fé e crer que Deus é Deus e que Ele nos ama de verdade. Ele pode perguntar, mas como é que Deus me amou antes da fundação do mundo? Como é que Deus perdoou meus pecados antes do pecado vir à terra? É uma coisa que a gente fala muito, mas passa despercebido, quando a gente fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então Deus amou tanto a gente, mesmo antes de nos conceber, que Ele já tinha preparado aquele que ia vir perdoar os pecados, o sacrifício.